a importância do autoconhecimento como, né, como utilização da emoção no processo de realização pessoal. Então, o autoconhecimento vai fazer com que você consiga entender e administrar suas emoções. Por quê? Porque se você se conhece, você já sabe quando reage, quando alguém fala uma coisa ou outra. Você já sabe como você reage quando você tem medo. Você sabe quando você tem raiva, né? Ou quando você está apaixonado. Então, quando você se conhece, fica muito mais fácil de você lidar com as emoções, porque você já se previne, você já evita. Você já evita descontrole. Eu tô rindo porque há pessoas que, por exemplo, não podem ver um inseto perto delas. Elas se descontrolam, né? Elas não podem ver um inseto, elas não podem ver uma borboleta que seja. Elas se descontrolam. Então, essa fobia é conhecida pela pessoa. Então, quando ela vê uma borboleta, antes que se descontrole, ela precisa aprender uma forma de lidar com aquilo que seja até se distanciando, mas que não se descontrole, né? Então, há várias coisas que marcam a pessoa, né, que deixam a pessoa mal. Por que eu falei marcam? Porque aquilo que passa tranquilo não marca. O que marca são as coisas muito negativas ou muito positivas. Essas marcam. E então, se há coisas que marcam, quando você se conhece, você fala: opa, tenho que me segurar, eu tenho que pensar como é que eu vou lidar com isso. Tenho que ter uma resposta para isso sem me descontrolar. Então, ter consciência, né, o autoconhecimento, ele tem a ver também com entendimento e consciência, né? Você entende que você tem essa limitação, você entende que você tem esse problema, e aí você vai procurar formas de lidar com ele, dessa forma prevenir o descontrole, prevenir a doença, por exemplo, né? Como é que começa então? Vamos lá. Como é que começa esse contato aí com um fator, né, de descontrole? Como é que começa, né? Como é que começa tudo? Tudo começa no pensamento. Tudo é criado no pensamento. Se não passar pelo pensamento, não vai haver criação, não vai haver realização, né? Tudo começa no pensamento. Tudo começa numa ideia, tudo começa numa forma de pensar, né? Numa crença. Então, tudo começa no pensamento. Se você tem medo de borboleta, você pode se prevenir para quando você olhar para a borboleta, você falar: eu vou sair de fininho, por exemplo. Viu a borboleta, você já: eu vou sair de fininho. Sair de fininho é sair discretamente, é sair sem fazer escândalo, sem gritar, né? E é diferente do que a pessoa já sair gritando, fazendo um descontrole tão grande que afeta outras pessoas. Porque a outra pessoa não está entendendo por que ela está gritando, por que ela está correndo desesperada. Então, quando você se conhece, você já previne, né? Isso é muito importante. Então, é legal se você faz uma lista, por exemplo, do que você tem medo. E aí você começar já, do lado de cada medo, você já colocar como se prevenir quando ele aparecer, né? Eu, por exemplo, eu moro na área rural. Área rural, perto do Pantanal, tem onça. O que eu vou fazer? Tem jacaré. Então, de vez em quando a gente tem aqueles planos, né? Bem, se um dia eu estiver fazendo uma caminhada e vier uma onça, então você já tem mais ou menos os planos, né? É assim, meio ao mesmo tempo engraçado e ao mesmo tempo, né? E aí, vai fazer o quê, né? Se você pelo menos tiver um plano B, já é muito bom. Então, tudo começa no pensamento. A partir do pensamento, a emoção vai se instalar, né? O pensamento ou fala, né? Porque às vezes você fala alguma coisa e isso vai gerar uma emoção, né? Daquela rodinha de amigos. Aí chega uma pessoa e alguém fala assim: ai, detesto essa pessoa. Pronto. Quer dizer, já gerou uma emoção desagradável,
né? As pessoas já ficam meio assim, e agora? Chegou a outra, como é que a gente vai lidar com isso? Então, gera aquele sentimento naquela pessoa e nos demais. Então, a fala também é bem, né, complicada. Mas se no pensamento você já segura, tipo, eu não gosto dessa pessoa, mas ninguém precisa saber. Opa, já faz uma diferença muito grande. Você já não interferiu no ambiente, na energia que estava ali naquele grupo, né? Você deu uma segurada e você não é obrigado a falar com ninguém se você não quer, mas também você não joga aquela energia no grupo, né? Já é uma grande coisa. Então, o pensamento e a fala vão gerar um sentimento e esse sentimento vai gerar uma ação. Né? Por exemplo, a pessoa não gosta daquela que ela chegou, ela pode ter vontade de se levantar e sair. É uma ação. Mas só que essa ação, de repente, é uma ação que não afeta as outras pessoas. Pessoal, preciso ir. Pronto, foi embora. Né? Não precisou gerar nada, criar, né, confusão, nada disso. Contaminar, né? De repente contaminar outras pessoas com o mesmo sentimento que você tem. Então são formas aí de você lidar com as emoções. Vamos lá, autoconhecimento. Deixa eu aproveitar o autoconhecimento, já vou dar uma olhada em quem está aqui. Ai, Meire, eu não falei com Meire. Rapidamente. Porque eu quero ver se tem alguma pergunta também, né? Já vi que tem uma pergunta aqui, tudo bem com você? Não vale. Maria Helena. Ah, Maria Helena prefere as emoções do mundo material. Então, as emoções do mundo material, isso é interessante. As emoções do mundo virtual, alguém cria. Olha só que interessante. Alguém gera para você, alguém cria. Né, aquilo que você assiste na TV, na internet, no metaverso, sei lá, são coisas que alguém criou, gerou para causar emoção em você. Uma novela, por exemplo, nossa, uma novela é um planejamento infinito em relação a emoções. Eu lembro, eu morava no Rio de Janeiro ainda há muito tempo e eu não assistia novela. E eu passei numa banca de jornal, tinha uma revista, capa de revista, né? Aqui em Mato Grosso não tem essa coisa de banca de jornal assim na esquina, pelo menos eu não vejo assim. No Rio de Janeiro tinha muita, não sei nem hoje se ainda tem, não lembro. Tenho ido lá, mas não lembro. Então, aquela banca de revista, né? De banca de jornal, cheia de coisa e tal. E tinha uma revista grande, não lembro o nome da revista. Na capa da revista tinha uma manchete enorme. Dizia assim, morreu fulano de tal. Mas era uma manchete tão grande, uma letra tão grande, que eu falei, caramba, como é que eu não conheço essa pessoa? Eu fiquei meio impressionada, falei, poxa, eu sou uma pessoa antenada e tal, como é que eu não conheço, nunca ouvi falar nessa pessoa? E essa pessoa morre e tem uma manchete dessa enorme. Eu fiquei bastante preocupada de eu não saber quem era. E eu lembro que eu perguntei para alguém, eu botei na internet, agora eu não lembro como é que eu soube, não sei nem se nessa época tinha internet. Mas aí eu soube, era um personagem importante de uma novela. Então, o que o mundo, né, virtual cria para a pessoa, sabe? A ponto de virar uma manchete numa revista grande do Rio de Janeiro, tá lá o nome da pessoa que morreu. Então, aquela emoção não foi só na hora da novela, a pessoa passa na rua e tá lá, fulano morreu, fulano morreu. Eu imagino que tenha tido uma reportagem de várias páginas, porque afinal de contas o fulano morreu. Então a gente precisa ver quem está criando essa emoção para você, quem que está gerando, quem que está inventando alguma coisa para deixar você emocionado. E aí a gente precisa cuidar dos filmes que assiste, das novelas que assiste, daquilo que a gente lê, né? Alguns vídeos que mandam pela internet que são só para gerar em você algo desagradável. E por quê? Por que há esse cultivo da emoção, do fato negativo? É o que eu falei, sustenta uma estrutura enorme, né, dentro da sociedade.